Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe a todos nós em mais essa oportunidade que temos para estar compartilhando com você mais um aspecto sobre o assunto soteriologia na teologia. Nós estamos aqui no canal do YouTube e onde temos postado mensagens, pregações, aulas sobre escatologia, sobre soteriologia como a de hoje e mensagens avulso sobre a palavra de Deus. E eu espero profundamente que você esteja sendo edificado ao assistir essa aula. É uma alegria muito grande poder aqui compartilhar com vocês essa porção da palavra de Deus, fazendo uso aqui das redes sociais, essa ferramenta tão importante para a divulgação do Evangelho, ok? Já te pedindo que você comente, compartilhe, que você envie para outras pessoas e que você curta, né? Deixe aí o seu famoso e tão necessário like. Fazendo isso, você ajuda o canal a crescer e você me ajuda a evangelizar, tá bom? Nós temos falado sobre 8 aspectos da soteriologia, que é a doutrina da salvação. O último aspecto foi o aspecto da justificação. E hoje nós estaremos falando, dentro de alguns minutos, sobre o aspecto da reconciliação, né? Aspecto esse que compõe a doutrina da soteriologia, ok? Vamos orar a Deus, agradecendo por esse momento e por essa oportunidade. Vamos lá? Ore comigo. Nosso Deus, te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder parar agora para poder aprender um pouco mais da sua palavra. Fale conosco, por favor, em nome de Jesus, e nos ajude a crescer cada vez mais no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Muito obrigado por esse ouvinte, por essa pessoa que agora assiste essa aula. Abençoe ela em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? A reconciliação. A reconciliação, ela vem de uma palavra grega que quer dizer que é o restabelecimento da paz entre Deus e o homem. Então, isso é a reconciliação. É o restabelecimento da paz entre Deus e o homem. Por causa do pecado, a Bíblia diz que o relacionamento entre ambos foi rompido. A palavra de Deus nos diz isso, que o pecado trouxe o rompimento da paz, da comunhão que Deus e o homem tinham no início da criação no Éden. E eu acho que um dos textos mais famosos sobre esse assunto é Isaías capítulo 59, você deve conhecer de cor e salteado, versículo 2. Mas vamos ler para ficar melhor, né? Alguém disse que o papel mais barato da papelaria é mais forte e confiável do que a memória mais jovem. Eu concordo com isso. Então vamos para o papel. Olha o que diz aqui Isaías 59, versículo 2, sobre o rompimento dessa relação. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Mas nós vamos também lá em Tiago, carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, e o versículo 4 também, que diz o seguinte: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então, veja você que o pecado
e podemos dizer o pecado original de Adão, ele trouxe esse rompimento da comunhão, da amizade, né, do relacionamento íntimo, profundo entre o ser humano e Deus. E isso está descrito aqui, bem claro, em Isaías 59, versículo 2, e Tiago, capítulo 4, versículo 4, né? Onde as pessoas são chamadas de infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E isso é verdade. Quanto mais amiga você se torna do mundo, e quando nós estamos dizendo mundo, nós não estamos falando das árvores, da natureza de modo geral, né? Como, por exemplo, o oceano, as cachoeiras, todas essas coisas que Deus criou para a sua glória. Não é exatamente isso. Quando é dito mundo aqui, está sendo dito sobre o sistema mundano, que é contra Deus. Esse sistema pecaminoso, esse sistema criminoso, imoral, adúltero, enfim, tantas coisas a mais que, se nós formos ficar aqui falando sobre todas essas coisas, nós levaríamos horas e horas e horas. Nós sabemos como o mundo ele é cruel, como o mundo é infiel, como o mundo é pernicioso, é criminoso, é venenoso e é contra Deus. Então, essa amizade com o mundo, a prática pecaminosa, o viver em pecado e o pecado original, né, aquele que o Adão cometeu afastando toda a humanidade de Deus, é ele quem criou essa inimizade. Então, a reconciliação se faz necessária nesse cenário, né? Então, Cristo, porém, sofreu em seu corpo, pela morte, as consequências dessa inimizade. Então, o Senhor Jesus, no seu próprio corpo, ele sofreu as consequências, morrendo na cruz, pendurado na cruz, pelas consequências dessa inimizade, né? Então, nós podemos ler Colossenses, capítulo 1. Você pode abrir sua Bíblia aí comigo. O versículo 21 e 22 da palavra de Deus, que nos diz o seguinte: E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, o Senhor Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário, entregando a sua vida, ele foi a moeda, o pagamento para que a reconciliação entre o pecador arrependido e Deus Pai acontecesse, né? Aqui consta em Colossenses 1, 21 e 22 o verbo restaurar. Consta aqui o verbo restaurar, né? Agora, quem crê nele é reconciliado com Deus, sendo salvo da sua ira. Então, o Senhor Jesus, ele restaura a comunhão do homem perdido e que se arrepende dos seus pecados crendo no Evangelho, ele o restaura com Deus Pai, né? Aqui cabe uma pergunta: você já creu em Cristo como teu Salvador e Senhor? Você é restaurado com o Senhor Deus? A sua amizade com o Senhor Deus, o seu relacionamento com o Senhor Deus por meio do Senhor Jesus Cristo? Como eu faço isso, Júlio? De uma forma simples. Você ouve o Evangelho. Você está ouvindo agora. Você crê no Evangelho. Você pode crer agora. E crer é algo que uma criança pode crer, um jovem pode crer, um adolescente pode crer, um idoso pode crer, o presidiário pode crer, aquele que está enfermo pode crer, o desempregado, o desenganado, o aidético, o maior criminoso da humanidade nesse momento pode crer no Senhor Jesus.
Se o Espírito Santo estiver tocando em você agora através dessa palavra, creia no Senhor Jesus, receba Ele como seu Salvador. Ore a Deus agora, dizendo que você se arrepende dos seus pecados. Pode até comentar nesse vídeo, procure uma igreja séria que pregue unicamente o Senhor Jesus Cristo e o receba como seu Salvador. Congregue nessa igreja, passe a ler sua Bíblia, a orar a Deus todos os dias e viva uma nova vida em contramão da que você está vivendo atualmente. O Senhor Jesus é aquele que restaura a nossa relação com o Senhor Deus, de acordo com a Bíblia em Colossenses 1, 21 e 22. E agora, como eu disse, quem crer nele é reconciliado com Deus, sendo salvo da sua ira. Um dia vai chegar o dia da ira de Deus, o dia onde o Senhor chamará os pecadores para uma prestação de conta. Então é muito importante que nesse momento você abandone seus pecados e receba Cristo como seu Salvador e Senhor. João capítulo 3, no versículo 36, está dito o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E Romanos, capítulo 5, versículo 9, nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E o 11 diz o seguinte: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Então haverá o dia da ira de Deus, o dia do julgamento, o dia da prestação de contas. E você pode agora, nesse momento, receber Jesus como teu Salvador e Senhor e tomar posse da vida eterna. Eu dei um pause aqui para ver se os cachorros param de latir, mas eles estão bem animados ali. Vamos lá. Assim, a reconciliação ocorre por meio de Cristo e abrange o perdão dos pecados. A reconciliação com Deus, ela ocorre, ela só é possível por meio do que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário e do túmulo que ele deixou ao terceiro dia. Então, ela abrange o perdão dos nossos pecados. Ela é a moeda que pagou a dívida dos nossos pecados. 2 Coríntios nos fala sobre isso no capítulo 5, versículo 18 ao 19. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Reconciliação aqui é repetido. Reconciliação aqui é dito mais de uma vez, mostrando que foi pela cruz que essa reconciliação ela acontece. É por meio da cruz de Cristo, do que ele fez na cruz, que essa reconciliação ela acontece. Ela é possível. Isso aquele que arrepende-se dos seus pecados, abandonando-os e se rendendo ao Senhor, por meio de Cristo. A mensagem que anuncia a disposição de Deus em reconciliar o homem consigo mediante Jesus é o cerne das boas novas pregadas pelos apóstolos, sendo essa mensagem que faz do evangelho ou do evangelista o embaixador de Deus. Então, qual é a mensagem do pregador? Qual é a mensagem do evangelista, do pastor, do presbítero, do diácono, do jovem, do idoso? Qual é a mensagem que tem que ser pregada por aqueles que sobem ao púlpito ou que em uma conversa, enfim, proclamam o evangelho, proclamam a mensagem de Deus? Jesus Cristo, este pregado na cruz, este colocado no túmulo e este ressuscitado ao terceiro dia. Esta é a mensagem da reconciliação,
A mensagem do Evangelho é esta. Não é sobre tome posse do carro novo, da casa nova, da chave nova, do apartamento. Não são mensagens condenatórias, não são mensagens de usos e costumes, nada disso, positivistas, as mensagens dos coaches, tão famosas nesse momento. Não é essa mensagem que o Evangelho, que a palavra de Deus nos manda pregar. A mensagem é a mensagem da reconciliação, é a mensagem da cruz, do Evangelho da cruz. Se você é um pregador do Evangelho, um pregador, você tem um cargo na igreja, você não tem falado sobre isso, se esse não é o tema principal das suas mensagens, você está falhando, ok? 2 Coríntios 5:20 nos diz o seguinte: portanto, somos embaixadores, só um minutinho aqui, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Então essa é a mensagem do evangelista, a mensagem da reconciliação, da morte de Cristo na cruz e sua ressurreição ao terceiro dia e do seu retorno em glória. Prosseguindo aqui, caminhando para o fim, a reconciliação que ocorre no momento da conversão é única e definitiva. Não existe isso de perda de salvação ou perca de salvação para aquele que criou em Cristo Jesus, ok? Claro que esse é um assunto com maiores desdobramentos e mais profundo, e se você quiser você pode assistir às aulas anteriores sobre soteriologia, e que nós estamos falando aqui sobre a doutrina da salvação, tá bom? Porém, há um aspecto da reconciliação que é mais dinâmico e que envolve repetição. Trata-se das situações em que o crente vê seu relacionamento com Deus ser abalado por causa do pecado pessoal. Nesses momentos, a orientação bíblica é que o cristão busque, pelo arrependimento e obediência, a restauração da comunhão que foi rompida. Veja bem, o cristão pode, infelizmente, cair na sua caminhada cristã, porque nós ainda habitamos em um corpo que é um corpo de carne, um corpo corrompido pelo pecado, um corpo onde ele é feito de emoções, ele é feito de ilusões, ele não é um corpo ainda glorificado como o será no retorno do Senhor Jesus. Então, o cristão está sujeito a quedas, infelizmente. E o que fazer quando essa queda acontece? Qual decisão tomar? Qual atitude tomar? Abandonar Jesus? Sair da igreja? Deixar a Cristo? De forma alguma. A decisão correta é você correr para Cristo, né? Versículo 20, mais uma vez, disse: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Então, se você caiu, se você pecou, depois de cristão, depois de ter recebido Jesus como seu Salvador e Senhor, volte-se para o Senhor Jesus agora. Volte-se para Deus por meio de Cristo agora. Se arrependa do seu pecado, do seu erro, da sua queda. Se levante, leia sua Bíblia com mais intensidade, ore com mais intensidade, frequente aos cultos com mais intensidade. Aceite a disciplina do Senhor, a disciplina que será imputada pela igreja do Senhor. Aceite as exortações, os aconselhamentos dos irmãos e tome posse do perdão. Tome posse do perdão. Não fique se martirizando, não fique se torturando, se autopunindo, porque se o Senhor disponibilizou nas Escrituras, né, essa informação de que Ele está disposto a nos perdoar, se Ele nos manda nos reconciliar, né, se Ele disponibiliza o perdão, como lá em Miqueias diz que quando nós nos arrependemos do Senhor, Ele joga os nossos pecados lá no fundo do mar, no mar do esquecimento.
Enfim, como você pode duvidar da palavra de Deus, né? Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 1 diz: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Ou seja, existe a possibilidade de pecar. Ele está escrevendo para que o crente não peque. Porque existe essa possibilidade, infelizmente. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, se aconteceu isso com você, saiba que você tem um advogado. E esse advogado é o Senhor Jesus, que está aqui para te reconciliar com Deus por meio da cruz. Que Deus nos abençoe. Peço mais uma vez que você compartilhe esse vídeo, comente, curta esse vídeo e que esse vídeo seja uma bênção para a sua vida e das demais pessoas, tá bom? Ele será postado no meu canal do YouTube, eu deixarei aí na descrição do vídeo, e também no Facebook. Você do Facebook, saiba que existe um canal, eu tenho um canal do YouTube, Facebook, Instagram, onde eu estou postando semanalmente, várias vezes por dia, por semana, perdão, vídeos no YouTube sobre escatologia, sobre soterologia e outros vídeos de estudos, pregações, e tá muito legal, e tá crescendo cada dia mais. Eu conto com você, vindo comigo nessa, para a glória de Deus. Ora ao Senhor para que Deus ele abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que você seja uma bênção e seja reconciliado com Deus, e que a mão do Senhor esteja sobre você e sua casa, te abençoando em tudo, tá bom? Beijo no coração, que Deus te abençoe.